amigos que têm simplesmente as melhores carnes do mundo, e quem gosta de carne, e eles são gentis ainda de me dar um desconto, porque senão não dá para um pobre jornalista como eu comer tanta carne boa, não, embora os preços deles sejam bons. A picanha deles está com preço mais barato do que a do Brasil, do Lula. Falando em Estados Unidos, vamos falar sobre Biden, falando agora de, num certo sentido, né, a gente estava numa pauta internacional da Espanha, mas vamos falar de uma pauta internacional dos Estados Unidos. Você vai falar, Paulo, você vai falar de Biden? Você está esclerosado igual o Joe Biden? Não, eu vou falar de Biden porque nós descobrimos que durante os 4 anos em que o Biden, ou quem quer que seja que estivesse presidindo os Estados Unidos, nós estivemos sob um ataque absolutamente gigantesco. Eu cheguei a dizer, inclusive, que era, e de fato foi, o fim da América. Mas eu quero dizer para vocês agora em números, porque um relatório da Functional Government Initiative e do Center for Renewing America, né, então, iniciativa do governo funcional e do Centro da Renovação da América, apontou que o governo Biden gastou mais de $1 trilhão com políticas de diversidade. $1 porrolhão de dólares, $1 trilhão, cara, de dólares. É metade do Brasil, do PIB, do ano. O Biden gastou em políticas de diversidade, lacração. Na realidade, a coisa é muito pior do que isso. Porque, segundo o que eles escrevem, abre aspas, esse número não abrange todas as despesas relacionadas a políticas DE, nem inclui todos os programas dessa agência. Ou seja, o Biden gastou pelo menos $1 trilhão, 6 trilhões de reais com a pauta da lacração. Volto a dizer, metade do PIB do Brasil. Só com lacração. É metade do PIB do Brasil só com lacração. E aí eu espero que vocês entendam que não é natural, não é um avanço da sociedade, um movimento da história hegeliana em direção. Não. Isso foi absolutamente artificial. Por isso que, do nada, você começou a ver gente falando dele, menine. Claro que tem os retardados mentais. No mundo você sempre tem, né? Os retardados, os retardades e os espertos, né? Então, aquela história, todo dia sai um malandro e um otário de casa, e aí quando eles se encontram sai negócio. E os dois passam a falar todes, mas um passa a falar todes enchendo o rabo de dinheiro, e o outro passa a falar todes porque ele acha que ele é descolado e ele tem um problema de autoestima e ele quer fazer parte de um grupo para mostrar que ele não é apenas um verme. E tem os dois. Muitos são os dois. Muitas vezes são os dois. E não é só... Então pensem de onde que surgiu essa história. Não foi do dia para a noite. Porque você não tinha negócio de todes. Não tinha negócio de diversidade, equidade e inclusão. Não tinha, vou para o mundo corporativo, as empresas dizendo, não, nós temos que nomear um anão trans para a diretoria da empresa, porque nós não temos anão trans no grupo. Agora, tem um grande advogado, amigo meu, que foi fazer um contrato, fechar um grande escritório, tem de grandes empresas em São Paulo, foi fechar um contrato com uma empresa francesa, que eu não vou dizer o nome aqui só para preservá-lo, não para preservá-los, para preservá-lo. Porque eu acho que esses desgraçados tinham que ser expostos. Mas chegou lá, ponto para fechar o contrato, e os caras falaram, olha, desculpa, a gente tem que... vocês precisam atender a nossa pauta de diversidade, equidade e inclusão no contrato. A gente tem uma política de contratação. Aí o cara falou, mas então, desculpa, ele recusou o contrato, esse cara foi bem macho, o escritório está bem, falou assim, desculpa, eu não vou contratar um advogado trans e demitir um advogado bom, que seja homem hétero, só para atender a política de vocês. Mas essas políticas, estou dando esse exemplo porque isso tomou conta do mundo inteiro, com incentivos governamentais, com dinheiro de ONGs, como de George Soros e companhia, e a gente já abordou muito isso aqui no programa, mas também com dinheiro das empresas. Grandes empresas como essa. Estou falando de uma empresa gigantesca, francesa. Felizmente, nós temos falado aqui no programa sobre o abandono dessas pautas. Depois que o Trump voltou e que a teta desse dinheiro distribuído pelo mundo inteiro começou a secar, e a gente vai falar do USAID também, que também financiava essas políticas, as empresas começaram a abandonar essa pauta. Vejam, por exemplo, deixa eu botar o meu celular no mudo. Não, já está no mudo. Sim.
dizendo o seguinte: Google envia e-mail a todos os seus funcionários anunciando o abandono das políticas woke de diversidade, equidade e inclusão. O Google. Então não era só o governo americano, mas as empresas, as grandes corporações financiando essa histeria em massa. O seu filho, entenda como isso está na sua vida. Não só a sua contratação, a sua demissão na empresa ficam dependendo do quão lacrador você é, mas o seu filho estava recebendo aulinha dizendo que menino pode ter pepeca e que menina pode ter piu-piu na escola, no jardim de infância, por conta do dinheiro dessa pauta que eu digo, são pautas demoníacas. Quer saber por que os casamentos estão acabando tanto? Vejam, por exemplo, a promoção da pauta feminista. Querem saber por que o mundo nunca teve tão dividido racialmente? E por que a gente voltou a ter uma discussão racial depois de 50 anos de integração e convivência pacífica nos Estados Unidos e no Brasil 200 anos? Por conta desse dinheiro enfiado goela abaixo em todos os lugares, para feminismo, para a pauta LGBTQXYZ, para a pauta trans, para a pauta de tensão de divisão racial. Coisas que não estão na sua vida, mas passaram a ter. Reportagens, porta dos fundos, tu vai tudo recebendo dinheiro. Bilhões e bilhões nessa loucura. E nesse sentido, a eleição do Trump foi importante, eu digo mais ainda, para que nós descobríssemos o quão fundo era esse buraco. E por isso que eu sempre trago aqui, por exemplo, a tal da USAID, a Agência Americana de Desenvolvimento Internacional. A dimensão do esquema que se tornou a USAID, sobretudo sobre o governo Biden, é absurda. Vejam, só no Brasil, entre 2023 e 2024, esses caras enfiaram no Brasil mais de 260 milhões de reais. Uma reportagem excelente da Gazeta do Povo mostrou que a USAID financiou no Brasil ações na Amazônia, projeto em defesa do aborto, promoção de pauta LGBT, mídias independentes, ativismo digital ligado à política partidária, claro, ativismo de esquerda e do tal do enfrentamento à desinformação e fake news, ou seja, censura. E esse último tópico é o mais importante, porque o trabalho da USAID, nesse tal de enfrentamento à desinformação e fake news, foi tão explícito que eles fizeram diversas parcerias com o Tribunal Superior Eleitoral. Lembrem, por meio do Consórcio para as Eleições e Fortalecimento do Processo Político, a sigla em inglês é SEPS, que era uma organização da USAID, eles fizeram uma parceria com o TSE para a criação do Guia do Combate à Desinformação. Isso em maio de 2021, mais de um ano antes das eleições de 2022. O fato interessante é que para esse guia, o guia não está mais disponível para o acesso. E vocês sabem por quê? Porque o site do SEPS não está mais no ar. Porque o Trump dinamitou essa bosta. Porque o Elon Musk passou a motosserra nessa bosta. Sim, o Elon Musk passou a motosserra na organização que fazia parceria com o TSE do Moraes. Em 2022, a Fundação Internacional de Sistemas Eleitorais, uma parceria do SEPS e, portanto, da USAID, assinou com o TSE um acordo para avaliação das eleições do Brasil. Para quem não lembra, e posso falar o dia aqui do quanto que a USAID financiou e contribuiu, interferiu com as eleições brasileiras, em termos de censura. E é por isso que eu estou dando esse contexto para você entender a notícia que eu vou dar agora. Porque ontem, o secretário de Estado, Marco Rubio, se pronunciou dizendo que a auditoria da USAID havia sido finalizada. E ele anunciou que 83% dos programas financiados pela USAID vão ser cortados pelo Trump, o que representa um total de 5.200 contratos, dezenas de bilhões de dólares a menos, tanto para o complexo industrial da censura, a onda na qual o Alexandre surfava, e que muita gente ganhava dinheiro, quanto para a pauta woke. Eu contei essa história toda para vocês entenderem que essa é uma vitória nos Estados Unidos, mas é uma vitória enorme para nós, brasileiros, para o mundo de um modo geral, já que esses caras financiavam esse tipo de coisa em tudo que é lugar. Agora, tá uma puta de uma discussão, ninguém sabe como é que isso vai acontecer. Há quem diga, como fez o republicano Rand Paul, que o orçamento do Congresso dos Estados Unidos está para aprovar, continua prevendo esse tipo de financiamento internacional. Se souberem a zona que é o financiamento internacional, é uma coisa absurda. Absurda. Mas a notícia em si é absolutamente fantástica. Ah, mas Paulo, você só fala dos Estados Unidos. Não. Não. Eu estou falando isso lá, mas para vocês entenderem que toda a pauta da esquerda tinha financiamento lá nos Estados Unidos,
Mas não era só nos Estados Unidos. É no Brasil também.